Olá, eu sou Raquel Albuquerque e o repórter Alean de hoje vai retratar a Manaus dos dias atuais. Uma cidade que vive entre a tragédia e o espetáculo da vida. Nos últimos anos, a capital sofreu com o impacto da pandemia do coronavírus, a ascensão de facções criminosas, mas também carrega a esperança de dias melhores, com projetos inovadores que prometem mudar a vida de quem mora aqui. Com 352 anos de história, Manaus tem em suas ruas, em seus prédios e em seus lares lembranças de dias felizes. Mas uma dura realidade teve início em 2020, a pandemia do coronavírus. Acompanhe agora como a saúde pública foi afetada pela situação caótica e que ainda não chegou ao fim. E no segundo turno, prorrogando a Zona Franca de Manaus. São das áreas de livre comércio e a questão da Zona Franca. Nós deveremos votar no plenário a Zona Franca de Manaus. A vida efervescia no calor de Manaus. A desgraça e o progresso caminhavam lado a lado em direção ao futuro que foi interrompido. Manaus significa Mãe dos Deuses. A capital do Amazonas acolheu seus filhos durante a pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo que presenciou a vida de muita gente mudar. Algumas chegaram ao fim, outras se agarraram na fé. A população sofreu pela falta de experiência, de conhecimento sobre saúde pública. A falta de preparo levou aos erros. Por não conhecer uma estrutura hospitalar, por não ter um planejamento dentro da necessidade de um hospital, percebemos que o Estado não teve capacidade, por exemplo, de comprar oxigênio para uma crise que já vinha sendo anunciada pelo mundo, que chegou no Amazonas. Então não tinha como o seu ente querido, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, o seu amigo, ter um velório digno, uma despedida. Então aquilo traumatizava mais ainda, porque as pessoas não aceitavam, né? As pessoas não compreendiam por que isso comigo, por que isso com a minha família, por que isso com o meu estado, com o meu país, né? E aí vem vários questionamentos, religiosos, vem a questão saúde, vem a questão política. Então as pessoas ficaram sentidas, né, pelo impacto que ele causou. Veio tão rápido, de uma forma alucinante, que não deu nem para a gente se despedir das pessoas que nós conhecíamos, nossos amigos, das pessoas que nós amávamos. Muitos pais não conseguiram nem se despedir da sua esposa, né, do seu filho, porque tinha que enterrar. E aquilo ficou na memória das pessoas. A dor, a ausência de uma política de saúde. Ninguém passou por essa pandemia em branco, né? Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem um amigo que morreu, todo mundo tem um familiar que ficou doente. A capital amazonense foi o cenário do caos durante a pandemia da Covid-19. A alta taxa de mortalidade fez com que enterros coletivos passassem a ser realizados e corpos sepultados em valas comuns. Já na segunda onda, a falta de oxigênio sufocou muitas vidas, mas mobilizou um país inteiro que buscou salvar vidas. Mais de 11.500 óbitos foram registrados na capital amazonense, de março de 2020 a outubro de 2021. Além disso,
a precariedade na infraestrutura hospitalar e a falta de unidade de terapia intensiva no interior trouxe muitos amazonenses para Manaus. Entre as zonas da cidade, a que mais perdeu moradores foi a Zona Sul, que se despediu de mais de 3.500 pessoas. Porque é uma doença que não escolhe sexo, não escolhe raça, não escolhe classe social. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode até ter o oxigênio, mas às vezes não depende disso. É uma doença que ainda é nova, tem muita coisa para ser estudada ainda, os estudos são muito recentes, então a gente está vivendo e aprendendo, e essa história vai ter um final feliz, se Deus quiser, e a gente vai contar para os nossos filhos e netos como nós saímos dessa. Por conta de vários estudos, de muitos estudos rigorosos, que inclusive todas as vacinas passaram para serem liberadas pela Anvisa, a gente considera a vacina segura, acredita na ciência e usa isso para informar e convencer a pessoa de que essa é a melhor saída para a gente ficar livre dessa pandemia. Na verdade, o vírus ele é mutante. Então, esses bolsões que a gente ainda tem na cidade de pessoas que não tomaram a vacina e continuam se contaminando, é isso que faz com que o vírus encontre resistência e aconteçam as mutações. Então, é necessário que se tenha um ciclo vacinal completo, apenas depois de 14, 15 dias após a sua segunda dose, quando o imunizante for de 2 doses, é que você confere a sua imunidade, e nós precisamos sair dessa, né? E a vacina, neste momento, ainda é a arma mais segura. É vacina no braço e máscara no rosto. A gente vai sair dessa. Não tem como voltar atrás. É levantar a cabeça e seguir. É gratificante, né? Quando alguém chega para você e fala que se vacinou por causa do seu trabalho. Eu fui ao Teatro Amazonas recentemente, acompanhar um espetáculo da banda Tucumanos, e a moça da recepção, ela falou: você é camarada do filho? Sim. Ela: olha, obrigada. Eu fui me vacinar só por sua causa, porque eu li o seu tweet e naquele dia mesmo eu fui se vacinar. No próximo bloco, você acompanha um outro vilão que afeta a vida do manauara, a violência das ruas e o mundo do crime. Eu volto já já. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. E agora que a vida está retomando ao cotidiano e nos sentimos mais seguros com a vacina, voltamos a enfrentar um velho e conhecido inimigo, o crime na capital. Como o nosso estado faz fronteira com outros países, o tráfico de drogas é latente no Amazonas e para migrar para outros estados do Brasil, a rota das drogas passa por Manaus. Isso faz com que facções criminosas cresçam por aqui e junto com elas tragam o roubo e mais mortes. Além da pandemia que levou muitas pessoas à morte, a violência não para de crescer por aqui e de fazer ainda mais vítimas. A rivalidade entre facções que disputam o domínio do mercado das drogas tem afetado a vida dos cidadãos que tentam voltar ao dia a dia fora de suas casas. Manaus é uma cidade muito violenta, né? De janeiro a julho de 2021, a gente teve mais morte do que o ano inteiro todinho. E isso prova que a cidade vai ficando cada vez mais violenta, né? Existe uma estatística da polícia que fala que quase 90% dos crimes aqui em Manaus, eles estão relacionados ao tráfico de drogas. Hoje, o que nós percebemos é que o Estado está muito aquém do que podemos desejar. Nós não temos pessoas preparadas
A violência é brutal e por onde passa devasta a vida de muitas famílias. O manauara se sente inseguro desde antes do mundo parar. É o caso da autônoma Marilene Pessoa, que faz salgados para sobreviver. Ela perdeu o filho Wellington na rua de casa há 3 anos. Eu acho que ele se envolveu com pessoas erradas, entende? Mãe, eu queria que comprasse uma moto para me fazer delivery, né? Aí essa moto só serviu para coisas erradas. Ele botava pilantra na garupa e fazia assalto. Ele foi preso umas vezes aí, só que não demorava, saía logo. A última vez que ele foi preso, ele passou 3 anos e 6 meses na cadeia preso. Mas ainda saiu com aquela tornozeleira. Ele disse, mãe, eu não quero sair com esse negócio. Todos que estão usando estão matando. Eu dizia, você foi fazer o errado. Eu não posso fazer nada, é lei, é pela lei, né? Aí ele saiu com essa tornozeleira. Aí ele ainda ficou 8 meses aqui comigo. Aí ele disse, mãe, não vou mais fazer nada de errado, não, vou cuidar de ti agora, tá? Tu já está envelhecendo. Aí eu acreditei em tudo que ele me disse, entende? Saiu da cadeia, magro, feio. Sabe assim que é uma pessoa que não está entregada na sociedade, assim? Quando mataram ele, ele já estava bem. Eu queria que vocês vissem como ele estava aí. Mataram ele dia 10 de julho de 2018. Estava aí atrás lavando roupa, eu escutei pá, um monte de tiro. Jamais eu imaginava que era no meu filho. Aí quando eu cheguei, aí abri essa porta, estava tudo. Essa rua não tinha mais onde botar gente. Aí eu desci, uma mulher pegou, não vai para ali não, não vai para ali não. Eu disse, por quê mataram meu filho? Aí quando eu corri, cheguei lá nessa dobradinha desse beco. Meu filho já estava morto em cima de uma poça de sangue, assim, debruçado. Ali acabou com a minha vida. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, entende? Abaixo dele. Mas para mim parece assim que nada mais tem valor, nada mais existe. Entende? Desde o dia que levaram meu filho. Outra coisa, eu não aceitava ninguém falar mais sobre meu filho, entende? Porque eu nunca pedi R$1 de ninguém para ajudar ele, entende? Tudo eu batalhei, eu ralei, eu fiz sozinha. Ele me deu força, me deu Deus. Todo mundo diz para mim, te anima, vai fazer uma viagem. Para mim nada faz sentido, gente, nada faz sentido, entende? Toda noite eu choro no meu quarto, toda noite me lembrando. Moro aqui sozinha, eu e Deus, né? Peguei essa parte aí da frente, essa daqui que é onde era o quarto dele, tá? Eu fecho até a porta e aluguei uma kitnet, que essa casa é muito grande só pra mim, entende? Segundo a investigadora, uns dos que mataram ele já morreram. Foram mortos também, pior ainda do que fizeram com meu filho. Teve uma chacina bairro da União, não sei se vocês ouviram falar, que ela passou as fotos para mim. Tiro aqui no peito, a mulher nua, tiro aqui. Horrível. Mas a senhora espera por justiça pela morte do seu filho? Não, só de Deus. Se a população começar a refletir que hoje a vida dela é o maior bem precioso que ela pode ter, e refletir isso na questão política, na hora do voto, eu acredito que ela começa a pensar e o gestor começa a refletir que segurança pública é vida. Não é só botar polícia na rua com uma arma na cintura e um carro na esquina. Isso não é segurança pública. O dinheiro se gasta com armamento, o dinheiro se gasta com a estrutura da polícia, com carro, gasolina, contratos, mas planejamento não se tem. A pessoa que assume, ela não assume como um propósito, como uma proposta. Ela assume como uma intenção. Infelizmente, essa onda de ataques que a gente vive aqui na cidade, lamentavelmente mostra que a gente está na mão dos bandidos, né, cara? Porque se os caras quiserem tomar o poder, a hora que eles quiserem, eles vão tomar.
com uma série de ataques, eles deixaram a cidade sitiada, deixaram as pessoas com medo, deixaram as autoridades acuadas. E isso mostra que o crime organizado é muito mais organizado do que a gente pensa. Se os caras quisessem, eles tomavam a cidade, pô. Eu acho que esse tipo de ataque serviu para mostrar que o governo ele precisa se equipar mais, ele precisa estudar mais essas facções, porque do jeito que está, só tende a piorar. Segundo o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Amazonas foi o único estado do país a registrar aumento no número de homicídios em 2019. E a seguir vamos falar como o Manauara está saindo do caos e indo em direção ao encanto de novos projetos da cidade, como a retomada das artes. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Deixa o mundo todo saber, para o amor florescer, deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Devido à pandemia, perdemos grandes nomes no Amazonas. Um deles foi do cantor Klinger Araújo, que morreu em 2020. Ele encantava a todos com seu talento na flauta e musicalidade no ritmo de boi bumbá. Agora que sua história cessou, o filho do artista busca seguir o legado do pai. A reputação caótica de Manaus nos dias atuais contrasta com a alegria e a riqueza cultural, que apresenta uma relevância tanto nacional como internacionalmente. A maior metrópole da região norte do país tem a esperança de dias melhores e o desenha um futuro com projetos inovadores nas artes, no turismo e no desenvolvimento social. Mas, mesmo com essa vontade de seguir adiante, os traumas causados pela pandemia ainda abalam a vida dos moradores. É o caso do cantor Klinger Júnior. O pai dele, Klinger Araújo, morreu em setembro do ano passado, aos 51 anos de idade. Eu já tinha perdido o meu avô, né? Eu perdi minha avó, eu era criança, não lembro muito, mas eu perdi o meu avô, tem uns 4 anos. Mas assim, perder um pai, né? Perder a mãe, um irmão, assim, eu acho que já é um outro sentimento, né? Foi muito ruim, cara. E o papai pra mim era muito, né? Ele era muito assim pra mim, ele era total de aproximação, de amizade mesmo, assim, de a gente estar junto mesmo. Né? Então assim, foi um baque inesperado. A gente não pensa muito nessas coisas, a gente tem um pouco do medo, né, de perder, mas a gente achava que sempre ele ia melhorar, né? Muito ruim, cara. O Furacão do Boi, como era conhecido, nasceu em Parintins e foi um dos grandes responsáveis por divulgar o boi bumbá nacionalmente. Klinger Araújo partiu, mas deixou uma herança artística musical que continua viva na voz do filho. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro, já vai canoeiro. A partir do falecimento dele, eu me empenhei mais. Na verdade, eu foquei nisso, né? Meu trabalho ser esse, ele ser a vida artística, né? Fazer shows, me apresentar, levar as toadas dele. Papai tem muitas músicas autorais, muitas famosas. Tem a flauta que ele tocava, que eu também toco. Então, assim, eu estou fazendo de tudo para honrar ele, o nome dele, e continuar esse trabalho que ele batalhou muito para conseguir conquistar. Eu canto com o papai desde criança, desde os 8 anos a gente gravou o primeiro CD. Eu gravei o primeiro CD com ele, né, que foi a Alma Rubra, que na época ele estava no Garantido, mas sempre cantei com ele, né? E sempre foi um prazer, ele sempre me ajudou, me incentivou, sempre me levou para os eventos dele. Eu sempre trabalhei com ele. Na verdade, eu era produtor dele, né? Empresário. Mas também tinha essa parte de cantar e tal,
fazer as participações. Eu espero pelo menos conquistar 10% do que ele conseguiu. Porque, como eu disse, ele batalhou muito, né? Trabalhou muito. E eu acho que na época do papai era até mais difícil. Conseguir cantar, conseguir evento, porque não existia, né, os eventos de boi em Manaus. Foi a partir daí, né, Então, assim, eu espero conseguir pelo menos um pouco do que ele conseguiu, de trabalhar. Eu quero ter oportunidades só, né? A gente precisa de oportunidade para mostrar o que a gente pode fazer. E para saber as oportunidades que artistas como Klinger Júnior podem ter daqui para frente no cenário cultural da capital, é preciso olhar os planos da Manaus Cult, não só para a música, mas para as artes visuais, os museus e eventos. Durante esse período, nós agimos desde a cesta básica, cilindros com oxigênio, alguns medicamentos, o serviço social do nosso material humano interno também, buscando contribuir e ajudar alguns artistas que estavam passando por um momento de saúde muito crítico, e fomos identificando formas de como poder contribuir com o artista naquele momento. Hoje, com o edital do Zezinho devidamente lançado, em fase de pagamento, nós acreditamos que a economia criativa, nós teremos em breve, o polo da indústria criativa. Hoje já estamos falando em um laboratório cultural, um laboratório para que nós possamos, na verdade, termos vários projetos, várias startups ali no entorno da Praça Dom Pedro, e Manaus terá, no mínimo, 60 mil empregos no decorrer de 2022. Tudo isso através das obras que nós teremos dentro do centro da cidade, como forma de posicionar melhor a cidade de frente para o rio. Aquele perímetro da 7 de setembro com a Bernardo Ramos, o entorno da Praça Dom Pedro II, nós teremos ali várias atividades artísticas, feiras, entretenimentos e lazer ali naquela área, tudo como forma de nós prestigiarmos o artista local. Você já ouviu falar do teleférico que Manaus vai ter nos próximos anos? Essa novidade e outros projetos para o turismo e a cultura eu te mostro no próximo bloco. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Saímos do caos e chegamos ao encanto. Agora é a hora de falar dos projetos arquitetônicos que prometem ampliar o circuito cultural e turístico de uma metrópole encantadora como a nossa. Você sabia que a proposta de um aquário está em andamento? E que futuramente teremos um centro renovado para receber não só os turistas, mas os próprios moradores de Manaus? É o que você vai ver agora. Nós temos uma natureza belíssima, ímpar, cobiçada, tá? E que nós não aproveitamos. Como explorar mais isso? Exatamente com esses espaços. Que as pessoas comecem a se reconectar com a natureza. E a água é fundamental nesse processo. Por isso que nós estamos aí com diversos projetos para serem implantados na cidade que estão à beira d'água. É um projeto mesmo que ele começa exatamente ali no mirante da ilha, no início da 7 de setembro, que é esse prédio que eu lhe falei, é o primeiro que nós teremos ali, teleférico, é exatamente ali, é o primeiro que nós teremos.
esse teleférico, hoje já temos aí empreendedores que estão aportando, acreditando no projeto, tudo isso aí a partir de janeiro, né? A partir de janeiro de 2022. Nós estamos trabalhando com o Implurb, com o IFAM, aquela área ali toda, ela tem uma visão muito especial do IFAM, alguns entraves burocráticos que estão sendo vencidos. Acontece, quando você começa a ocupar o centro com diversas atividades, seja não apenas no horário comercial, mas também fora do horário comercial, porque a ideia do Mirante é ele funcionar também à noite, porque vai ter uma área gastronômica, com restaurantes e tudo mais. Ou seja, é você chamar as pessoas para essa área de lazer. Nós temos a questão de rodas gigantes em locais que nós também já temos locais previamente definidos. Teremos um outro mirante, e é bem provável que isso ocorra ali naquele platô, na colônia Antônio Aleixo, de frente para o encontro das águas. Estamos fazendo um estudo referente a um aquário em Manaus. Nós não temos um aquário, nunca tivemos. O mais próximo que nós tivemos foi o aviaquário. Tá? Hoje, se um turista quiser ver um peixe, ele vai lá na Manaus Moderna. Vai ver o peixe morto. Entendeu? E o engraçado é que em outros países nós temos aquários com as espécies amazônicas. Isso é incrível. Nós vamos inserir a questão habitacional no centro, que não existe hoje. As pessoas saíram do centro. Ainda existem moradores? Sim. Por exemplo, a rua Frei São José dos Inocentes, se você for lá, ela tem muitos moradores. A Bernardo Ramos já não tem tantos. Tá? E qual é a nossa ideia? É incentivar cada vez mais as pessoas morando. Por quê? Você tem circulação em diversos horários. Não só o horário comercial, mas outros também. A esperança se renova. Manaus ultrapassou a faixa de 60% da população com esquema vacinal completo. Foi a vacinação que permitiu que no mês de aniversário da cidade, a Seleção Brasileira de Futebol recebesse novamente o calor da torcida manauara na Arena da Amazônia. Desde o início da pandemia, foi a primeira vez que os jogadores da seleção sentiram novamente a emoção e o incentivo de uma torcida apaixonada. O resultado foi uma goleada de 4-1 contra o Uruguai, mas não é só isso que o manauara tem a comemorar nesse aniversário. Nós temos que comemorar a vida, nós temos que comemorar o que nos tem ainda pela frente. De tudo que tem de ruim aí, não podemos baixar a cabeça. A felicidade tem que ser estampada por um sorriso, não pelos problemas. Eu acho que a gente tem que comemorar a vida esse ano. Temos que comemorar pelas pessoas que ainda estão com a gente, lamentando aqueles que se perderam por esse caminho. Mas eu acho que esse ano serve como uma esperança para que o ano de 2022 a gente tenha uma Manaus melhor, com mais saúde e com mais paz. Essa pandemia ela ensinou muito mais do que uma simples ida para ir fazer uma vacina no braço. Por trás de cada dose aplicada, você pode ter certeza que existe muito sentimento. Vocês vão me ver muito ainda aí nos eventos, nos palcos da vida, com certeza levando a alegria do papai, a minha alegria, o meu jeito, né, o meu repertório, enfim, o meu show que eu faço questão de sempre produzir muito bem. E espero que vocês sempre nos abracem, me apoiem nossos amigos, nossos artistas novos também, que a gente está fazendo de tudo aí para tentar ser um pouco do que esses grandes artistas são ainda, foram e são para a nossa cultura. Nós temos aí o projeto Zona Franca de Manaus, que tem aí mais 50 anos, né, de incentivo, mas e depois? O que nós vamos fazer? E o turismo é um viés, tá? O turista ele não vem aqui, por exemplo, nós temos um potencial de paisagem natural incrível, tá? E isso tem que ser explorado. E isso em urbanismo nós chamamos de biofilia, que significa o quê?
é a conexão com a natureza. A vida na cidade de Manaus muitas vezes espanta pela grandiosidade de história, de arte, de um povo caloroso, de floresta e água e de tragédia também. A vida volta a efervescer rumo ao futuro. Manaus sai do caos rumo ao encanto de voltar a viver essa mistura toda. A dualidade de Manaus tem tanto o seu lado trágico, como também o lado dos sonhos e da esperança de um futuro melhor. A retomada do cotidiano manauara traz inovações para a nossa metrópole. Nesse aniversário de 352 anos, estamos retornando às ruas, às programações culturais, à rotina do trabalho presencial após uma vacinação gigantesca. Não foi a primeira vez que Manaus acompanhou de perto uma grande tragédia. E para estarmos prontos para enfrentar os desafios do futuro, é importante ressaltar as ideias e o que a política pode fazer para um amanhã melhor. Eu sou Raquel Albuquerque e fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.